Sou o Leandro, vou retratar algumas questões de biologia que vocês acabaram trabalhando nessa primeira fase da Federal. Então, a questão que envolve a biologia celular, transporte, membrana, não envolve nessas análises, envolve carboidrato, envolve lipídios, e no questionamento ali falando por que lipídios funcionam enquanto teor de reserva energético a longo prazo em maior caráter do que carboidratos? Exatamente porque são moléculas não solúveis em água, não interferindo no equilíbrio osmótico. Majoritariamente são hidrofóbicas, então alguns lipídios têm esse processo de solubilidade em água, mas a maior parte deles não interfere na osmose, funcionando basicamente como essa estocagem de caráter energético. A próxima, envolvendo gráficos, na primeira fase do UFPR sempre cai essas análises gráficas na temática de fotossíntese, no enunciado te dando dados sobre os fatores limitantes desse processo e acaba comentando dos ambientes Manaus, Buenos Aires. Manaus tem uma intensidade luminosa maior do que na região sul, então o fator limitante seria a luz. As curvas gráficas que estão crescendo nesses ambientes enquanto hora de almoço indicam a resposta. Por que em Manaus a taxa de fotossíntese ser maior do que Buenos Aires? Exatamente pela essa intensidade luminosa. As duas curvas gráficas acabam tendo esse caráter enquanto crescente, nessa região central desse gráfico acabam tendo esse valor maior. A próxima, a melhor questão da UFPR, no sentido de temáticas evolutivas, envolvendo o grande legado de Charles Darwin em seleção, e os três estilos retratados aí. Seleção estabilizadora, favorecendo fenótipos intermediários. Seleção direcional, favorece um fenótipo extremo. No enunciado comentou sobre o favorecimento de dois fenótipos extremos, de organismos claros, organismos escuros. O nome dessa seleção é disruptiva e dando possibilidade de uma especiação simpátrica. Como está favorecendo os dois extremos, tem possibilidade de você começar um mecanismo de especiação a partir desse processo aí, aonde não é obrigatório. Obrigatório é o estilo de seleção acontecendo. A outra questãozinha envolve marcadores genéticos, envolve transgênicos, e aí várias alternativas relacionadas a verdadeiro e a falso. Quando organismos de uma espécie recebem genes de seres de outra espécie, temos a criação de organismos transgênicos. Necessário o gene incorporado no zigoto, sendo que a gente quer passar todos esses caráteres para todas as outras células do organismo. Portanto, o primeiro item relacionado a transgênicos seria verdadeiro. Inserido em célula somática seria falso, porque tem que ser inserido no zigoto, onde passa para todas as outras células. A terceira, relacionado ao dogma central da biologia moderna, DNA codifica RNA, que codifica proteína. Então a gente tem essa relação da formação dessa proteína marcada a partir da síntese do RNA mensageiro. O terceiro item seria verdadeiro também. O quarto item tem uma temática da engenharia gênica mais relacionado à clonagem, quando você faz uma troca de núcleos e não a tecnologia do DNA recombinante, onde você recorta genes e acaba inserindo genes de uma espécie para outra. Questãozinha tendendo para as pesquisas modernas aí, aonde a ordem adequada ficaria verdadeiro, falso. Aí temos a nossa última questãozinha comentando sobre as temáticas ecológicas, envolvendo no enunciado plantas, insetos, nectários. Quando esses nectários presentes em flores, temos a relação de polinização. Comumente vantagem para ambos os relacionados, sendo vantajoso para ambos, mas não uma dependência obrigatória. Na sequência do enunciado, acaba comentando que são nectários extraflorais, então presentes na base de folha, na base de caule, fornecendo energia a formigas, tem esse ganho enquanto alimento, e a planta fica livre de ectoparasitas, de herbívoros, exatamente pela proteção dos insetos. Aí se estabelece uma relação mutualística. Então, qualquer outra alternativa ali seria relacionado a não vantagem para ambos, obrigatoriamente fica somente essa enquanto resposta. As questões muito bem formuladas, questões que foram retratadas enquanto matemático no horário de aula, os nossos alunos acabaram fazendo boas provas com certeza.
E dando sequência aos comentários das outras questões aí, o professor Queiroz retratou isso também de maneira bastante clara nos horários de aula. Fala galera, sou o professor Queiroz, professor de Biologia do Colégio Opus Master Pré-Vestibular. Estamos aqui para fazer a correção de algumas das questões da prova de Biologia que foram realizadas hoje na Universidade Federal do Paraná. Acompanhem comigo. Estão lá? Beleza então. Vamos para a questão número 37 da prova de Biologia. A questão 37 ela aborda as camadas embrionárias. Lembra? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Lembrando que a ectoderme vai dar origem ao quê? À epiderme e aos seus anexos, pelo, unha, chifre. Vai dar origem também ao sistema nervoso, hipófise, também faz o revestimento da boca e do ânus. Tá? Endoderme, basicamente vai fazer o revestimento interno, da origem à tireoide, paratireoide, fígado, pâncreas. Mesoderme, dá origem aos músculos, músculo liso, estriado cardíaco, estriado esquelético. Também dá origem ao tecido conjuntivo, né? Lembram? Tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo. Beleza? Lembraram rapidinho? Tá. A questão ela aborda o seguinte, ó, resumindo, qual a origem dos músculos e qual a origem da epiderme. Como nós já acabamos de falar, a origem dos músculos é da mesoderme e a origem da epiderme é da ectoderme. Questão tranquila, sem pegadinha nenhuma. Beleza? Vamos para a próxima questão, resposta correta, letra A. Tá? A próxima questão que eu vou falar com vocês é a questão 42. Na questão 42, ela vai tratar sobre a imunidade. Vamos relembrar rapidinho? Lembra que nós vimos em sala que a imunidade ela pode ser ativa e a imunidade pode ser passiva. Velho, diga para mim o que é imunidade ativa. Imunidade ativa é aquela onde o organismo produz os seus anticorpos. Velho, o que é imunidade passiva? É aquela onde a gente recebe os anticorpos prontos. Lembre, a imunidade ativa ela pode ser natural e artificial. A imunidade passiva também pode ser natural e artificial. A imunidade ativa, aquela onde você produz anticorpos naturalmente, é quando você entra em contato com o antígeno. A imunidade ativa, de forma artificial, é quando ocorre a indução da produção de anticorpos através da vacina. E a imunidade passiva natural é quando você recebe anticorpos prontos da mãe. E a imunidade passiva artificial é quando você recebe o soro. Sacou já a resposta? Veja, nessa questão foi abordado duas palavras-chave, onde você deveria destacar do texto e a partir delas você responderia facilmente. Lembre que tratou também de uma doença que nós comentamos em sala, que é a esquistossomose, né? Uma doença ocasionada por plateumintos, onde o esquistossoma mansoni é o causador, o indivíduo contaminado elimina fezes com ovos, em contato com a água dão origem a uma larva chamada miracídio, que penetra num caramujo chamado planorbídeo ou bionfilária, da onde sai devido à reprodução assexuada uma outra larva chamada cercária, que penetra pela pele e se instala nos vasos do mesentério, que são vasos que envolvem o intestino. Mas apenas foi pano de fundo, porque não se falou sobre a esquistossomose. Mas tinham duas palavras-chave, vacina e soro. Vacina, você recebe a vacina, onde nela tem o antígeno, né? Lembre, tem o antígeno que vai induzir a produção de anticorpos. Soro, você recebe os anticorpos prontos. Então, vacina, você vai lembrar do quê? Antígeno. E soro, você vai lembrar do quê? Anticorpo. Fácil. Resposta correta vai ser a letra D, antígeno e anticorpo. Na questão 43, é uma questão que envolve zoologia, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na tela e acompanhem comigo a análise que eu vou fazer dos itens que ali foram abordados. Acompanhem comigo, dê uma olhada lá. Veja só, no item 1 diz assim, lembrar que sobre esse tema, considere as seguintes afirmativas. Item 1, em quinidários, lembre que quinidário são organismos que têm células urticantes, que são os quinidoblastos, hidra, água-viva, corais, anêmonas.
Em quinidários, tanto pólipo, lembra que pólipo é forma fixa, né, o caso da hidra, dos corais, como medusa, que são as formas livres, como água-viva, apresentam o mesmo sistema respiratório. Volte para mim aqui e olhe para mim. Veja, aqui nós temos uma observação, não quero deixar você confuso, mas o aluno que teve aula com a gente, nesse primeiro item, pode ter ficado com dúvida em relação ao seguinte. Você que foi nosso aluno sabe que os quinidários não apresentam um sistema respiratório. Eles têm a mesma forma de respiração. Então veja, a forma de respiração é a mesma, mas eles não apresentam ainda um sistema respiratório. Acredito que pisaram um pouco na bola nessa afirmação de sistema respiratório. Essa dúvida vai ser tirada no segundo item. Então volte comigo à tela para ver o segundo item. Então, no primeiro item, em quinidários, tanto pólipos como medusas, apresentam o mesmo sistema respiratório. Eu diria que tem a mesma forma de respiração. Item 2. Larvas e adultos de equinodermas. Lembre que equinodermos são estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, que são os únicos invertebrados deuterostômios e são os únicos com sistema ambulacrário. Normalmente tem o mesmo tipo de simetria. Mentira! Nós sabemos que larva de equinodermo tem simetria bilateral e os adultos têm simetria radial. Tá. Aí veja, se o item 2 eu sei com certeza que está correto, vai cair... Está correto não. Se o item 2 eu sei que larva tem simetria bilateral e adulto tem simetria radial, e aqui diz que tem o mesmo tipo de simetria, eu tenho certeza que esse item está errado. Se esse item está errado, a letra C e a letra D caem fora. Então, a letra A, a letra B e a letra E são as possíveis respostas, onde em todas está incluído a alternativa ou o item 1. Aquele que eu falei que poderia gerar dúvida por não ter um sistema, mas sim um mesmo tipo de forma de respiração. Então vamos considerar o item 1 como correto, porque tem a mesma forma de respiração. Beleza? Item 3. Girinos e sapos diferem em seus sistemas respiratórios. Certo, girino tem forma larval, é uma forma larval que tem respiração branquial, e sapo, a forma adulta, tem respiração cutânea, respiração pulmonar. Item 4, então correto. Em algumas espécies de borboletas, imaturos podem ter uma dieta completamente diferente da dieta de adultos. Sim, a larva tem uma forma de alimentação e o adulto tem outra forma de alimentação, mesmo porque é para não entrar em competição um com o outro. Mas observe que nós temos como possíveis respostas corretas a letra B e a letra E, aonde as duas têm item 1, item 3 e item 4. Ou seja, o que eu teria realmente que analisar era o item 5. Larvas de crustáceos. Crustáceos são artrópodos, o grupo crustáceo, onde vai ter siri, caranguejo, lagosta, lagostim, camarão. Comumente mudam de um estado séssil para a vida, as larvas, mudam de um estado séssil, ou seja, fixo, para a vida livre. Falso. As larvas têm forma livre, são nadantes. Então a resposta correta fica a letra B. Volte comigo agora e vamos falar sobre a questão 44. Beleza, galera? A questão 44, ela fala sobre fisiologia, envolvendo o sistema endócrino, que é o sistema responsável pela produção de hormônios. Uma das questões que eu mais gostei da Federal foi essa questão. Beleza? Eu quero que você agora acompanhe comigo na tela o esquema que foi dado pela Federal e a gente vai abordar esse esquema e chegar à resposta correta. Acompanhem comigo lá. Então veja, no esquema diz assim, ingestão de sódio, a diminuição da ingestão de sódio. Lembre que o sódio ele vai para o vaso sanguíneo e aumenta a concentração dentro do vaso, fazendo maior absorção de água. Mas veja que aqui no esquema diz que ocorre uma menor ingestão de sódio, beleza? Se tem uma menor ingestão de sódio, dentro do vaso vai ficar um meio hipotônico. Se o vaso fica hipotônico, diminui a absorção de água. Em consequência, o volume sanguíneo diminui. Se o volume sanguíneo diminui, diminui a pressão arterial. Nesse caso, a gente vai ter o quê? Uma pressão arterial baixa. Isso estimula um processo chamado renina-angiotensina.
aonde uma substância chamada angiotensina 2 estimula duas glândulas endócrinas, que é a glândula adrenal e a glândula hipófise. Agora, volta para mim aqui e acompanha comigo. Lembre que nós vimos que a glândula hipófise é uma glândula, talvez a mais importante, situada na base do crânio, né? Lembre que a hipófise tem a adenohipófise, que produz, armazena e secreta hormônios, e tem a neurohipófise, que apenas armazena e secreta hormônios. Lembre que os hormônios da neurohipófise vêm do hipotálamo. Mas, velho, o que tem a ver isso? Lembre que o hipotálamo produz dois hormônios. Um dos hormônios é a ocitocina, que faz a contração do útero, contração de glândula mamária, e o outro hormônio é o ADH, ou vasopressina. E esse hormônio é que foi abordado nessa questão. Então, o que acontece? Com a liberação da angiotensina, a hipófise libera o ADH, que é o antidiurético. Beleza? Ou vasopressina, antidiurético. É contra a produção de urina, porque tem maior reabsorção de água no néfron. Né? Ou melhor, do néfron para o vaso sanguíneo. Vai ter uma maior reabsorção de água. Com maior reabsorção de água, o que acontece? O volume sanguíneo vai aumentar, aumenta a pressão. Fora isso, a angiotensina também estimula a adrenal, também chamada de suprarrenal, que é uma glândula situada sobre os rins, que vai liberar um hormônio chamado aldosterona. E para finalizar essa bela questão, lembre que a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio. E com a reabsorção de sódio, o meio dentro do vaso sanguíneo vai ficar hipertônico, ficando hipertônico, puxa água, puxando água, aumenta mais o volume sanguíneo, aumentando a pressão. E para finalizar, a resposta correta, a da questão 44, essa questão que analisa a parte de fisiologia do sistema endócrino, é a letra E, onde tem a secreção da aldosterona aumentada, a secreção da vasopressina aumentada e o diâmetro das artérias vai sofrer uma vasoconstricção. Em consequência, aumento da pressão. Beleza? E daí? Acertaram todas? Então, sou o professor Queiroz, professor de Biologia do Colégio Opus Master. Um abraço, tchau pro véio!